Graça e paz, queridos. Bom dia. Amados, mais uma vez então estamos nesse dia do Senhor para louvá-lo e cultuá-lo por meio do estudo da palavra dele. Então, que nós possamos nos atentar a essa porção das Sagradas Escrituras. Com a graça do Senhor, hoje nós consideraremos novamente os versículos 12, 13 e 14 de Filipenses, capítulo 3. E se Deus assim nos permitir, hoje é o último sermão feito nesses 3 versículos. Nós contamos hoje com a 8ª pregação realizada nesses versículos. Então, que o Senhor seja glorificado, irmãos, e nós possamos perceber a importância desses versículos, desses 3 versículos do nosso caminhar cristão, que isso possa saltar aos nossos olhos, que isso possa, irmãos, mover-nos para a glória de Deus Pai. Nós somos gratos a Ele por esses momentos preciosos que nós estamos tendo, irmãos, contemplando espiritualmente as Sagradas Escrituras nessa porção. E por meio desse pequeno texto, então, nós aprendemos muito sobre a caminhada cristã, muito sobre a corrida cristã, muito sobre o alvo que todo cristão deve ter, todo cristão tem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi através dessas mensagens que nós aprendemos o quê? Primeiro, que nós somos imperfeitos. Vamos ler aqui, versículo 12 ao 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos aqui alguns ensinamentos. E o primeiro deles que nós vimos durante essas 7 pregações foi, primeiro, nós não somos perfeitos. Nós ainda não alcançamos a perfeição nessa vida. Nós aprendemos que essa perfeição, ela está guardada, reservada para nós, quando? Na glória, nos céus. E ela não ocorre nessa terra de modo instantâneo. Não vai ter aquele momento que você vai falar assim, pronto, estou livre do pecado. Não, mas de modo progressivo. Nós somos quebrantados e humilhados, dia após dia, para vivermos com o Senhor, sendo aperfeiçoados, sendo feitos à imagem de Cristo. Então Paulo diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. E mais à frente ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Segundo ponto que nós aprendemos foi que nós devemos prosseguir para conquistar aquele que já nos conquistou, para agarrarmos aquele que já nos agarrou, para perseguir aquele que já nos perseguiu e nos capturou, o Senhor Jesus Cristo. Então essa mensagem é para aquele que já foi alcançado por Cristo. Aqui não se está falando de conquistar uma salvação. Aqui está se falando o quê? De alguém que já foi conquistado por Cristo, já foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Ele quer mais do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais dele. Ele já me conquistou, ele já se revelou a mim, mas isso não é suficiente, eu quero mais. Mais. Terceiro ponto que nós aprendemos foi que temos algo a ser feito. Depois que o cristão é salvo por Cristo, a vida cristã não começou, não acabou. Ela está apenas começando. E Paulo diz que nós temos algo a fazer, que ele tinha algo a fazer. Ele fala, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, a vida cristã começou. Ele tem algo a fazer, ele tem um propósito, um alvo, um objetivo. Uma coisa só a fazer. Depois disso nós vimos que devemos desviar os nossos olhos das experiências do passado, tanto aquelas experiências positivas que nos enchem de orgulho espiritual
e que muitas vezes nós utilizamos elas como meio para nos garantir uma segurança espiritual, quanto daquelas experiências negativas que muitas vezes nos abatem e nos inserem numa condição de morbidez, de depressão espiritual, de lamento contínuo por nossa inutilidade. Paulo fala, não olho para isso, não é isso. Essas experiências desviariam o meu olhar do foco que é quem? Cristo Jesus. Então o nosso foco, irmãos, o nosso alvo, uma coisa faço, o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu faço? Eu avanço para as que diante de mim estão. Então, irmãos, primeiro ponto, esqueçam essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, e acabou, você está seguro em Cristo. Porque se você está em Cristo, a vida está começando. Se você pensa dessa maneira, você não está em Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre, acabou, estou resolvido. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Em Cristo Jesus, quando nós somos movidos por Ele, a querer mais dEle, a desejar, a ansiar mais por Ele. Então nós, esquecendo as coisas que para trás ficam, nós avançamos para as que diante de nós estão. Assim é a vida cristã. Nós devemos avançar. Nós devemos, como dizem Hebreus, olhar fixamente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o que? A cruz, não foi no caso da vergonha. E a nós, o que está proposto a nós? Cruz. Correr para Cristo, buscá-lo, ansiá-lo, desejá-lo. E aí, por fim, irmãos, vimos que devemos prosseguir nessa carreira cristã. Nós temos um alvo, nós temos um propósito. Agora, diante desse alvo, nós devemos desenvolver o quê? Estratégias. Disciplinando-nos a nós mesmos, concentrando-nos em Cristo Jesus, esforçando-nos ao máximo para sermos achados em Cristo Jesus, conhecendo mais dia após dia. Uma vez que nós fomos o quê? Justificados por Ele. Prossigo para o alvo. Então não confundam, irmãos. Não confundam. Alguém que foi justificado, essa pessoa não vai pegar o seu cristianismo, colocar na gaveta e viver tranquilamente a sua vida carnal, esperando lá na frente ser recebido por Cristo. Alguém que foi justificado por Cristo, ele teve um vislumbre, experimentou um pouquinho de Cristo, e aí ele deseja o quê? Ter mais e mais do Senhor Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de justificação. Ele já falou de justificação no começo, na metade do capítulo 3. Agora ele está falando do quê? Da vida de santificação. É uma vida que deseja mais de Cristo, anseia mais por Ele. E hoje, irmãos, com a graça do nosso Deus, nós trataremos do último ponto referente a essa disciplina que nós devemos ter na carreira cristã, que é o ponto do agir. Haja. Haja. Viva. Corra. Não fique parado. Corra. Não pense que está tudo resolvido. Se você pensar dessa forma, é porque Cristo não te alcançou. Se Cristo te salvou, você quer mais dele, deseja mais dele, anseia mais por ele. Então que nós sejamos nessa manhã, irmãos, tomados desse desejo, pois sabemos que um prêmio nos espera, como falado no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso prêmio. Cristo Jesus é o nosso alvo. Se você já foi justificado em Cristo Jesus, já creu nele, já foi conduzido ao arrependimento dos seus pecados, já confessou os seus pecados a Cristo, Ele transformou a sua vida, você deseja mais dele, porque você o ama. Se isso não aconteceu, você acha que você está caminhando com a sua vida dissoluta, com a sua vida mundana, rumo aos céus. Não está.
você está caminhando para o inferno. Porque quem foi alcançado por Cristo o ama, o deseja. Como nós temos em 1 João, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Essa é a realidade da vida cristã. Então, se para você os mandamentos de Cristo têm sido penosos, você não ama. Você não foi alcançado por Ele. Arrependa-se dos seus pecados nessa manhã. Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, diante das verdades do Teu Santo Evangelho, meu Deus. Analisarmos as nossas vidas, ó Pai. Colocarmos diante de Ti, para que Tu nos sonde os nossos corações, para que vejamos se não estamos enganados. Ó Deus, quanto engano provém das nossas mentes, quanto engano provém dos nossos corações, por criarmos para nós mesmos um evangelho, ó Pai, muito diferente daquele que Tu revelaste a nós pela Tua palavra. Não permitas que mantenhamos-nos enganados, ó Deus, mas que sejamos despertados, cada um de nós, ó Pai, pois sabemos, ó Deus, com que facilidade, ó Pai, podemos ser ludibriados pela nossa mente ímpia, pela nossa mente rendida às nossas paixões. Ajuda-nos a ver, ó Deus, que temos um prêmio, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso prêmio, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso galardão. É por isso, ó Deus, que nessa manhã dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque para nós, ó Pai, nada há nessa terra de tamanha importância maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dera Ele pudesse vir agora e arrebatar-nos aos céus. Ó Pai, que esse desejo inunde nosso coração, para que desejemos mais e mais a Cristo Jesus, mais e mais dele, dia após dia, até que Ele nos leve para si, na glória eterna, onde gozaremos da Tua presença, para sempre. Amém, meu Pai. Então, irmãos, nós já vimos 3 dos 4 aspectos disciplinares que Paulo aplicava à sua vida cristã. Ele, primeiro, se autoexaminava. Segundo, ele se concentrava. E terceiro, ele esquecia as coisas que para trás ficavam. E ele se punha a quê? A agir. Esse é o ponto que nós trataremos hoje. Que nós possamos, irmãos, colocar esses ensinamentos por obras, em prática. Que não fique só na nossa mente, irmãos. Que nós possamos, sim, pedir que o Senhor sonde os nossos corações. Que nós concentremos todos os nossos esforços para caminhar rumo a Cristo Jesus, Senhor. Que nós já tenhamos tido a experiência de deixar as coisas que passaram para trás. E que nós possamos, irmãos, a partir de agora, ver a necessidade que nós temos de correr para o alvo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois existe um prêmio sublime nos aguardando. Você tem um grande motivador para correr. Você tem um grande motivador para suar, para se esforçar e para perseverar nessa corrida. Quem? Cristo Jesus, o Senhor. Existe o prêmio maior do que esse. Esse prêmio está te esperando. Mas não apenas isso. Nós vamos ver nessa manhã que há também uma vocação para conquistar esse prêmio. No versículo 14 é dito o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim, existe uma vocação. Você foi chamado, você foi chamada por Deus. Você tem um chamado divino para prosseguir em direção a esse alvo, a esse prêmio. Então, se o Senhor Jesus Cristo já te conquistou, você foi habilitado e capacitado
por meio do Espírito Santo, a quê? A buscar esse prêmio, a correr em direção desse prêmio. E outra, você tem plena condição de vencer essa corrida e conquistar esse sublime prêmio, Então, queridos, corram, concentre-se, olhe para a frente e haja, corra com toda a sua força. Amados, Cristo nos agarrou, Cristo nos conquistou, Ele nos prendeu, da mão dele ninguém pode tirar. Dessa maneira, nós temos um alvo, um propósito, ter mais dele. Para quê? Para conhecermos mais a Ele, para nos tornarmos semelhantes a Ele, para estar com Ele para sempre na glória. Então, queridos, para o cristão verdadeiro nada mais importa, senão o quê? Ter mais de Cristo. Nada mais importa, irmãos. Nada mais importa, senão conhecê-lo mais, ter um relacionamento mais próximo com Ele. É por isso que nós prosseguimos para o alvo. Esse, irmãos, é o objetivo da vida cristã. Parem para analisar quantos de nós temos vivido uma vida cristã sem alvo, sem propósito, sem objetivo muitas vezes, sem desenvolvermos estratégias, sem disciplinarmos-nos. Isso não é vida cristã. Para nós, irmãos, nada mais deve importar senão o quê? Alcançar o nosso alvo, que é Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o sublime objeto da nossa ambição, da nossa perseguição. Devemos persegui-lo, ir atrás dele, correr atrás dele, querer mais dele. Nós queremos o quê? A Ele, e somente a Ele. Então a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o quê? A maior motivação que temos de uma vida, para vivermos uma vida santa e piedosa. Nada mais, irmãos, nada mais pode substituir esse alvo, esse bendito propósito que nós temos. Nada. Não é a vitória, irmãos, contra o pecado. Não é o desejo que nós temos de ser agradáveis a Deus. Não é o temor que nós temos do inferno ou mesmo da apostasia. Nada disso pode nos mover legitimamente para uma vida de piedade, senão o quê? O desejo de conhecer mais e mais a Cristo Jesus e nos relacionarmos com Ele por toda a eternidade. Estão percebendo? Muitas vezes nós fazemos da nossa vida cristã uma vida com alvo e objetivo errado, um propósito errado. Nós queremos ser mais santos, ter uma vida com menos influência pecaminosa. Isso faz parte da vida cristã? Faz, mas não pode ser o nosso alvo principal. Ah, mas eu quero ter uma vida agradável, uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja por Deus, assim, admirada. É errado você querer viver uma vida cristã que agrade o Senhor Deus? Não, não é errado, mas esse alvo não pode ser o principal. São propósitos secundários, são propósitos sujeitos ao propósito máximo, que é o quê? Ter mais de Cristo. Você pode viver uma vida cujo propósito seja o quê? Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Ou uma vida cujo propósito seja, eu não quero apostatar, eu quero me manter firme. Amém, isso não é errado, desde que seu alvo principal seja Cristo. Esses outros alvos, esses outros propósitos são secundários, terciários. Eles estão submissos ao alvo principal, que é ter a Cristo Jesus. Vocês compreendem isso, irmãos? Esse é o objetivo dos objetivos. Todo e qualquer objetivo na vida cristã que venha tomar lugar desse principal objetivo, que é ter a Cristo Jesus, mais dele, conhecer mais a Ele, vai fazer com que você desvie o foco da sua vida, desvie o olhar da sua meta.
Porque o único objetivo nosso deve ser o quê? Conhecer mais a Cristo. Paulo disse aqui nos versículos anteriores de Filipenses 3, o 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. É por Cristo Jesus, irmãos, que nós lutamos, é por Ele que nós batalhamos, é por Ele que nós guerreamos, é por Ele que nós trabalhamos, é por Ele que nós corremos, é nele que nós centralizamos toda a nossa força, toda a nossa atenção, toda a nossa razão, todo o nosso sentimento, todas as nossas ações. Esse é o propósito principal da vida cristã. Esse é o cumprimento do mandamento: amarás o Senhor teu Deus do quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o mandamento. Esse é o cumprimento do mandamento. Quando nós temos por alvo, por objetivo somente a Cristo. É por Cristo Jesus que nós lançamos todo o nosso corpo para frente. Nós nos arrojamos em direção a quem? A Ele. Nós nos concentramos e nos esforçamos. Por quê? É por Ele que nós não fazemos caso, irmãos, do nosso cansaço, do nosso suor, do nosso esforço. O suor pode descer pelo nosso rosto, Cristo vale mais. O cansaço pode tomar conta do nosso corpo, Cristo vale mais. É por Ele que nós abrimos mão de tudo, para seguirmos exclusivamente a Ele. É por Ele que nós vendemos tudo o que nós temos e damos aos pobres, e vamos até Ele. Abra mão de tudo e corra para Cristo. Haja, corra em direção àquele que você ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ou você não tem amado, ou você não tem amado a Cristo Jesus. É porque você não está conseguindo enxergar a grandeza do que Ele fez por você. Prossiga para o alvo, persiga a Cristo, agarre-o, tenha-o por toda a eternidade. Amém? Agora eu queria dizer sobre o incentivo. O que pode nos incentivar a isso? São incomparáveis, irmãos, os motivadores que incentivavam Paulo a perseguir a Cristo, custasse o que custasse. Nós já vimos Paulo dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele queria Cristo a todo custo. Se ele pudesse ter o Senhor Jesus Cristo em vida, glória a Deus. Se ele pudesse ter o Senhor Jesus Cristo por meio da morte, glória a Deus também. Mas quais eram esses motivadores que impulsionavam Paulo a querer mais de Cristo? Nós encontramos aqui em Filipenses. São dois. Primeiro, a justificação em Cristo. Quando você sabe que Cristo te justificou e te livrou da condenação do pecado, da escravidão do pecado, daquele pecado que te mantém como servo inútil, rendido aos pés dele, aos seus vícios, às suas paixões. Quando você sabe que aquilo te incomodava, aquilo te tirava o sono, aquilo te deixava cansado, oprimido, sobrecarregado, e Cristo veio e te justificou. Quando você olha para Cristo, diante dessa justificação tão maravilhosa, dele ter te livrado do mundo, das garras de Satanás, aí você fala: eu quero mais dele, eu quero ele, eu desejo a ele. Voltem alguns versículos aqui em Filipenses 3, peguem a partir do versículo 7 e olhem o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês façam essa distinção.
Não confundam. Quando o Paulo está dizendo, eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também foi conquistado, Paulo não está falando que ele quer conquistar a justificação. Não, ele quer mais de Cristo, mais daquele que já o justificou. E aqui, a partir do versículo 7, nós podemos ver Paulo falando. Nós já vimos que Paulo disse o seguinte: diante de tudo aquilo que eu tinha, que eu considerava como algo valioso e precioso, eu joguei tudo fora, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Então, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E aí eu digo para você, aquilo que para você era lucro, quando você estava na religiosidade vã, falsa, mentirosa, quando você se gabava dos seus atos de justiça, das suas boas obras, quando você se deparou com Cristo, tudo aquilo se tornou vão. Agora, para você que estava no mundo, entregue à lascívia, à cobiça, à luxúria, entregue aos vícios da bebida, das drogas, das suas próprias paixões. Quando você olhou para Cristo, tudo aquilo perdeu sentido, tudo aquilo perdeu valor. É o que Paulo está dizendo: o que para mim era lucro, o que para mim me trazia prazer e satisfação, hoje considero como perda, é lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É pelo conhecimento de Cristo. Agora, por quê? Porque Cristo Jesus se revelou a ele. Cristo Jesus o havia buscado, o havia trazido, tirado ele daquele mundo perdido de religiosidade vã, e trazido Paulo para a sua maravilhosa luz. E ele começou a ver, enxergar quem era o Senhor Jesus Cristo. Por amor dele, de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo foi perdido. Tudo Paulo perdeu. Mas foi uma perda que trouxe pesar a Paulo? Não, foi uma troca de valor. Ele achou agora algo muito mais valioso, muito mais rico, muito mais abundante. E todos aqueles prazeres absurdos, ridículos, vãos, ficaram para trás. Agora, meu querido, se você ainda se alegra com essas pragas, esses prazeres vãos, quão miserável você é. Meu irmão, se você ainda busca recompensas a partir das suas obras, quão vida miserável você tem levado? É a Cristo, irmãos. Quando nós enxergamos Cristo Jesus, o resto perde o sentido. E ele continua: por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para quê? Para ganhar a Cristo. Eu quero me livrar cada vez mais dessas pragas que me prendem a essa vida, a essa terra, porque eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele, não tendo o quê? Justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça a que Paulo se apega. Ele conheceu a justiça de Cristo. Ele quer a justiça de Cristo e não mais a sua própria justiça. Paulo não queria mais ficar tentando, por meio dos seus esforços, conseguir algo vão, inútil, passageiro. Ele quer a fé, ele quer a justiça, mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus. Paulo havia, irmãos, se apropriado pela fé da justiça de Cristo. E ele, irmãos, estava satisfeito com ela, apesar dela não lhe ser suficiente. Olha o que eu estou dizendo. Paulo estava satisfeito com a justiça de Cristo, apesar dela não lhe ser suficiente. Em que aspecto? Como justiça, finalizou, ele estava justo diante de Deus.
Ele tinha a justiça de Cristo. Mas nós temos a vã, inútil tendência, irmãos, de acharmos que acabou aí a vida cristã. Irmãos, a justificação é o começo. É quando você consegue vislumbrar quem é Cristo. Os seus olhos foram abertos e você vê a grandiosidade de Cristo. Só que Paulo não ficou satisfeito com isso. Agora ele quer o quê? Que mais? Ele experimentou, olha só, imagina alguém morrendo de fome. Aí você fala assim, ó, o seu almoço será esse. Experimenta. E ele experimenta aquela colherada e fala, fantástico. Para mim está suficiente. Estão percebendo? Que fome nós temos tido de Cristo? Se nós experimentamos dele na justificação, por que agora ficamos não só satisfeitos pela justificação, como agora achamos que ela é suficiente para a nossa vida cristã? Não! Foi só um pouquinho daquilo que você pode ter em grandiosíssima quantidade. Cristo Jesus, o Senhor. Nós experimentamos um pouquinho dele. Sabemos que agora Deus nos recebeu em Cristo e somos perdoados. Fomos recebidos por Ele, somos filhos dele. Mas eu te pergunto, é só isso? Não está reservado a nós vivermos como filhos? Não está reservado a nós vivermos como santos? Vivermos segundo a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor? Sermos transformados à imagem dele? Então, irmãos, é justamente a certeza da justificação em Cristo que movia Paulo a querer mais de Cristo. Essa é a grandiosidade da justificação. Essa é a maravilha da santificação. O que é a santificação? É desejar mais daquele que nós já temos. Desejar mais daquele que nos agarrou, nos conquistou, nos justificou. Agora eu quero mais dele. Então irmãos, essa é a primeira motivação que levava Paulo a querer mais de Cristo. Agora a segunda motivação, quando nós lemos o versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segunda motivação que impulsionava Paulo a querer mais de Cristo era o fato, a consciência de que ele havia sido vocacionado por Deus. Isso é fantástico, irmãos. Ele foi vocacionado a prosseguir o alvo, tendo em vista o quê? Receber o prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação do grego, klesis, significa o quê? Chamado. Chamado para alguma coisa. Um chamado divino, um chamado especial. Está ligado esse termo no grego com o termo eclésia, de igreja, que pode significar um chamado ou uma convocação para participarmos do quê? De uma assembleia, de uma igreja, de uma junção, de uma comunhão. Esse termo, irmãos, transmite o conceito do quê? De sermos vocacionados, ou seja, de sermos chamados por alguém que é superior a nós, sendo por ele o quê? Capacitados a exercer uma determinada função. Isso que significa chamado. Isso que significa chamado. Então imagine um patrão que vê um jovem e o chama e fala assim, quer trabalhar comigo? Quero, mas eu não sei fazer nada do que o senhor faz. Eu vou te ensinar. Eu te ensino e você trabalha para mim. Isso que é vocação. Isso que é chamado. Esse conceito, irmãos, está estritamente ligado à verdade do capítulo anterior dessa carta, que trata do quê? Sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Pega Filipenses 2, que nós já estudamos, versículo 12 e versículo 13. Olha que fantástico.
Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E aqui nós podemos ver o seguinte, irmãos. Nós já estudamos sobre isso. Você foi capacitado com salvação em Cristo Jesus. A cumprir o quê? Um chamamento. Ou seja, você foi salvo, justificado e capacitado a cumprir um chamamento. Qual? Desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E aí eu pergunto, por quê? Porque foi Deus que te vocacionou para isso. Foi Deus quem te chamou a isso. É Ele que efetua em você o querer. E é Ele quem efetua em você o realizar. É Ele quem te capacita. Efetuando em você condições necessárias para realizar. Compreendem, irmãos? O que Paulo está falando aqui, irmãos? Do que Paulo está falando? Nós fomos vocacionados. Paulo estava consciente de que ele havia sido vocacionado por Deus para quê? Para prosseguir em direção ao alvo. Tendo em vista o quê? O grande prêmio que o aguardava. Que motivação maior que essa? Não é uma vocação qualquer, era uma vocação soberana. Um chamado celestial, como diz na Almeida 21. É um chamado celestial. Para quê? Para que você prossiga para o alvo. É uma vocação vinda do alto. Para quê? Para que você suba. Percebam, amados. Essa é a nossa vocação. Uma vocação que nos eleva para onde? Para os céus, para a glória, que nos convoca pela suprema graça de Deus à presença do próprio Deus. É Deus falando o seguinte para você: venha, eu já te capacitei, venha. Eu já te tornei capaz, corra. O teu alvo está aqui. Deus falando para nós dos céus, dizendo: o teu alvo está aqui. Sou eu. A meta de vocês está aqui. Prossiga, persiga. Então, amados, não adianta a gente querer achar que será uma corrida fácil. Não é uma corrida fácil. Pois a vocação celestial, irmãos, ela é uma corrida gigantesca, numa ladeira o quê? Íngreme, em direção aos céus. Certo? Que parte do quê? Dessa terra vil e desprezível, corrompida pelo pecado, rumo a Jerusalém celestial. Então não é uma carreira fácil. Vai haver cansaço. Vai haver dificuldades. Parece que o cansaço vai se multiplicar, as dificuldades vão ser somadas umas às outras. Os desafios vão parecer insuportáveis. Os obstáculos vão parecer o quê? Dobrarem-se de tamanho. No entanto, é o Senhor nosso Deus quem nos chama e nos capacita. Então corra. Corra. Ele é o responsável por esse chamamento. Corra. Nós já lemos que em Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ele é responsável por esse chamamento. Mas corra! Não fica parado. Nós fomos chamados em Deus, por Deus, em Cristo Jesus. E se fomos por Ele chamados, e se fomos por Ele vocacionados, nós estamos certos de que Ele levará isso a bom termo. Em Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar. Ele está te capacitando. Essa é a confiança que nós temos.
que Ele nos chamou soberanamente. Por isso que devemos exortarmos todo dia, segundo o tempo que se chama hoje, a fim de que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado e caiamos em incredulidade. Esse é o grande mal. Esse é o grande problema. Que não sejamos incrédulos, irmãos. Porque nós podemos descansar nele, pois essa é uma obra dele, e que ele iniciou e que ele levará a bom termo. Qual? Ele te justificou, e ele te colocou numa corrida, cujo alvo é Cristo. Então corra para Cristo. Corra para conquistar aquilo pelo qual você também já foi conquistado. Existe motivação maior do que essa, irmãos. Há incentivo maior do que esse. Saber que em Cristo Jesus nós fomos chamados a prosseguir. Saber que em Cristo Jesus nós somos capacitados a continuar correndo essa carreira perseverantemente, para concluí-la e receber o quê? O prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, corra, irmão, corra, irmã. Ele já te conquistou. Ele é seu prêmio. Um prêmio que vale todo o esforço, todo o suor, toda a lágrima, toda a dor. Ele já te justificou. E é esse amor sublime que Ele demonstrou por nós na cruz, que pode, juntamente com essa vocação, nos motivar a correr para Ele. Então corra, meu irmão, corra, minha irmã, se esforce, lute, batalhe, guerreie, sabendo que você foi vocacionado para isso. Abram comigo em 1 Coríntios 15, 55. Primeiro aos Coríntios 15, 55. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é esse? 1 Coríntios 15, 55, 58? Não? Tem alguma coisa errada então. Ah, então me perdoem. Eu li errado, hein? 1 Coríntios 15, 58. Desculpa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? No Senhor o nosso trabalho não é vão. Com a graça do Senhor, hoje à noite, nós falaremos sobre Mateus 11, que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque existe um jugo em Cristo Jesus. Existe um trabalho a ser feito em Cristo Jesus. E nele, o nosso trabalho jamais vai ser considerado vão. O que está querendo dizer isso? Esse trabalho, ele está sendo útil na sua corrida em direção ao alvo. Você vai alcançá-lo. Você vai conquistá-lo. Você vai agarrar-se a ele. Amém, queridos? Essa é a nossa grande esperança, irmãos. Essa é a grande esperança que nós temos. Essa vocação, irmãos, quando ela é verdadeiramente compreendida por nós, ela produz em nós, sabe o quê? Descanso e segurança em Deus, que vem acompanhado do quê? De humilhação e gratidão. Abram também comigo em 2 Timóteo 1, verso 8.
quando estamos cientes, conscientes dessa vocação com que fomos chamados e capacitados, nós experimentamos o quê? Humilhação, porque não provém dos nossos esforços, não provém das nossas próprias obras, mas provém de Cristo. Mas eu tenho que me esforçar? Tem. Se esforce, lute, guerreie. Mas esse esforço não vai te trazer glória, vai te trazer humilhação. E gratidão, porque Deus teve misericórdia de você e te chamou ainda que você não merecesse. Te capacitou ainda que você não merecesse. 2 Timóteo 1,8: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então é uma santa vocação que nós recebemos. Por quê? Porque nós merecemos? Não, você não merece. O que você merece é o inferno. O que eu mereço é o inferno. Eu falei de novo errado o endereço? 2 Timóteo 1, 8 e 9. Só 8? E vocês não continuaram no 9? Vocês são terríveis, hein? Perdoe-me de novo. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Então ele fala sobre o que aqui? Olha só, Deus nos salvou e Ele nos chamou com santa vocação. Percebam que a salvação, ela caminha junto com esse chamamento. Caminha junto. Você foi salvo, mas você também foi chamado, vocacionado para viver a vida cristã. Então, se você chegar para mim e falar assim: não, o Senhor Jesus Cristo já me salvou, não joga para mim outro fardo, outro peso de que eu tenho que correr para Cristo, tenho que batalhar por Cristo. Não, eu já tinha isso quando eu era legalista, agora eu não tenho mais peso nenhum, estou livre, leve e solto. Não existe isso. Aquele que foi salvo, foi justificado, ele agora tem sobre si uma responsabilidade. O quê? Correr. Mas é uma responsabilidade que está sob as mãos de nosso Deus, porque Ele nos vocacionou com santa vocação. Ele nos capacitou para que possamos perseguir esse alvo, esse objetivo. E por que Ele nos chamou? Por causa das nossas boas obras, do nosso grande desempenho, da boa pessoa que sou eu? Não. Não segundo as nossas obras, mas conforme o que? A sua própria determinação e graça. Isso é graça, é justificarmos e nos capacitar para a vida cristã. Então, amados, saibam, entendam, compreendam isso. Se você foi justificado, você foi vocacionado e capacitado a percorrer essa vida cristã. Então corra, corra, corra. A vocação, irmãos, ela é fruto exclusivo do beneplácito da vontade de Deus. Ele veio e nos escolheu em Cristo Jesus. Não foi por nossos méritos. Agora eu digo para você, e se você não foi justificado ainda? Crianças, vocês que ainda não foram justificados, vocês que ainda não enxergaram a grandeza de Cristo, arrependam-se. Arrependam-se. Sofia, se o seu desejo, Tayane, Tavinho, se o objetivo de vocês não é o Senhor Jesus Cristo, Tiaguinho, não adianta desmaiar não, corra, persiga. Se o alvo da vida de vocês não é Cristo,
vocês estão tendo uma vida inútil. Uma vida vã. Que vai acabar aqui. O fim dela, aqui. E a punição durante toda a eternidade. Um peso muito grande. Aqueles que não estão vivendo uma vida correndo em direção a Cristo, arrependam-se. Arrependam-se. Voltem-se para Ele antes que seja tarde. Porque o castigo para aquele que faz pouco de Cristo, pouco da justificação dele, pouco da obra dele na cruz, vai ser eterno e vai ser pesado. Gloriemo-nos em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi na nossa miséria que Ele nos escolheu. Nós merecíamos o inferno. Mas ainda assim Ele foi lá e nos trouxe. E nos salvou. E nos chamou com santa vocação. Então, uma vez diante desse vislumbre da graça de Deus, corra para Cristo. Corra, nós corremos o risco de estarmos levando um evangelho que não é bíblico, que tem inclusive o nome de reformado, mas não está sendo reformado não. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos irmãos e pastores eu tenho visto que quando nós falamos o quê? De esforçar-se por Cristo, de buscar a Cristo, correr em direção a Cristo, eles falam, é legalismo. Não é legalismo. Legalismo, se eu começar a fazer disso um meio para me justificar, isso sim é legalismo. Mas se eu tenho consciência de que eu fui salvo e justificado por Cristo, e que por Ele eu recebi santa vocação para correr em direção a Ele, e ter mais dele, irmãos, isso é vida cristã. Isso é negarmos a nós mesmos, é tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. É isso. Então alegre-se e exulte nessa maravilhosa vocação. Seja movido por ela a perseguir o prêmio, o Senhor Jesus Cristo, em total humildade e gratidão. É por isso que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque quando nós entendemos que nós somos justificados, vocacionados, e é Ele que está nos guiando em direção a Cristo, irmãos, todo esforço, toda dor, nada disso vai nos tirar do alvo, que é Cristo. E agora eu queria concluir com os irmãos falando do alerta que Paulo nos dá em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 24 a 25. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, nós temos um chamado individual para corrermos. Qual é esse chamado? Não sabeis que os que correm no estádio, todos na realidade correm, mas um só leva o prêmio? Ou seja, a vocação, o chamado é para você. E você tem que dizer, o chamado é para mim. Eu que tenho que correr. Corra! Corra! Por quê? Porque só um leva o prêmio. Se você não chegar lá, você não vai levar o prêmio. Então corra! Se esforce para de alguma maneira você alcançá-lo.
Domine-se como um atleta se domina. Para alcançar o quê? Uma coroa corruptível. Por que você não se dominaria para alcançar uma coroa incorruptível, que é Cristo Jesus? Então essa vocação é sua. Mas irmãos, há irmãos à sua volta, correndo com você. Você não está só. Os irmãos que estão correndo com você não são competidores, não são seus adversários, mas como membros do mesmo corpo, integrantes da mesma equipe, visam alcançar o quê? O mesmo prêmio. Que Deus seja glorificado, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Isso nós vamos ver, amados, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Abram comigo. O que? A responsabilidade que nós temos de correr, mas de auxiliarmos-nos uns aos outros nessa corrida. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, nós lemos: por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos do quê? Da vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então nessa corrida, irmãos, os nossos irmãos não são nossos adversários. Nós devemos nos incentivar uns aos outros, nos motivar uns aos outros, a olharmos para quem? Para Cristo. Todos estamos na mesma corrida. Todos receberemos a quem? A Cristo Jesus, se permanecermos perseverantes. Então, incentivemo-nos, animemo-nos uns aos outros, para que em Cristo Jesus nós tenhamos o grande alvo. Amém, queridos? Então eu queria concluir com mais 2 trechos. Primeiro, considere sempre a preciosa graça de Deus em Cristo Jesus na justificação. A justificação deve ser o motor que nos impulsiona para Cristo. Lembrem-se do grande privilégio da graça de Deus que vocês receberam em Cristo Jesus. A vocação soberana de Deus. É por meio dessa vocação que vocês são chamados por Deus e por Ele capacitados a correrem. Amém? É isso que nos move, irmãos. E é desse modo que eu digo a você: corra, corra, em conformidade com a vocação que vocês receberam. Corra. Em Efésios 4:1, abram comigo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, Efésios 4:1, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Olha que fantástico. Paulo está falando: eu rogo a vocês, vivam de modo digno, de acordo com a vocação que vocês receberam. Como? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Por quê? Porque eu sei que foi Ele que me chamou, Ele que me justificou, e Ele que me capacitou a viver uma vida santa. Suportando-vos uns aos outros. O que é isso? Dando suporte, auxiliando-se uns aos outros, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que impressionante, irmãos. Por isso que eu digo a vocês,
corram. Usem-se de todas as ferramentas disponíveis a vocês, sabendo que Deus já nos deu tudo, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, como o pastor William abriu o culto de hoje, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos abrir e vamos encerrar com essa passagem. Percebam como a palavra do Senhor, irmãos, ela é perfeita e todos os seus ensinamentos se complementam. Em 2 Pedro 1:3, o apóstolo começa: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo foi nos concedido para vivermos uma vida santa e piedosa, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que impressionante. Paulo está falando em Filipenses que ele quer conhecer mais a Cristo, ele quer alcançar um conhecimento completo daquele que o está chamando para a sua própria glória e virtude. E aqui Pedro está falando a mesma coisa. É por esse conhecimento que nós percebemos o quê? Que tudo foi nos doado, nós temos tudo. Ele continua, pelas quais, ou seja, por meio dessas virtudes, nos têm sido doadas todas, ou melhor, têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha que fantástico, irmãos. Nós fomos chamados, foi-nos concedido tudo para uma vida santa e piedosa. Foram-nos concedidos, inclusive, o quê? Promessas e virtudes. Virtudes da própria glória. Nós somos capacitados. A quê? A quê, irmãos? A nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Nós fazemos parte de Cristo. Estamos inseridos nele. Estamos em Deus. Agora, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo, por isso mesmo vocês vivam como? De acordo com todas essas bênçãos, de acordo com todas essas graças. Como? Livrando-se das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Reúna tudo o que você pode. Por quê? Para que essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, façam com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vivam uma vida que frutifica. Vivam uma vida que corre, que tem um alvo, que tem um propósito, que tem um objetivo. Alcançar a Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Olha que interessante. A pessoa que não tem isso é cega. Ela só está vendo aquilo que está em torno dela. O que é mundano, o que se perece, o que se perde. E ela se esqueceu do quê? Da justificação lá de trás. Da purificação dos pecados de outrora. Percebam que essa é uma exortação para nós. Para nós, quando nós negligenciamos a Cristo, negligenciamos a obra de Cristo em nosso favor, negligenciamos a justificação, negligenciamos o chamado, essa vocação que nós temos, o que a gente faz? A gente abre mão e você perde o alvo, você perde o propósito.
Estão percebendo? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Será que você foi realmente eleito? Se você não tem ânimo para correr? Será que você realmente foi vocacionado? Se você não tem capacidade para correr? Se essa é a sua condição, arrependa-se. Para de ficar naquela postura do tipo, eu acho que eu não fui eleito. Eu acho que eu não fui vocacionado. Arrependa-se. Volte-se para Cristo. Compreendendo o quê? Que nele você tem justificação e nele você tem vocação para seguir a vida cristã. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Se você foi vocacionado, corra. Se você foi eleito, corra. Mas e se eu não sei se eu fui eleito, fui vocacionado? Se arrependa e corra. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então arrependa-se, volte-se para Cristo, creia na obra redentora dele na cruz, você está sendo chamado por ele, volte-se para ele e corra. Agora, se você já foi eleito e vocacionado, e você sabe disso, corra. A ordem é a mesma, corra. Confirme a sua vocação e eleição. Reúna com diligência tudo aquilo que foi dado a você no que concerne a vida e a piedade e viva de maneira santa, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Amém, irmãos? E aqui nós encerramos então as pregações no versículo 12, 13 e 14. Com a graça de Deus, na semana que vem pegaremos no dia do Senhor o versículo 15 e 16, para a glória do nome dele. Mas não se esqueçam, se for o caso, voltem lá no YouTube, peguem as pregações, irmãos, e acompanhem, porque isso é o fundamento para que nós entendamos e compreendamos a vida cristã prática do dia a dia. Por isso nós somos exortados com tantos mandamentos, seja hospitaleiro, não dê lugar à ira, não é isso? Abandone a impudicícia, lascívia, desejos pecaminosos, não se entregue à maledicência, não se entregue às facções, divisões. São tantas e tantas exortações às quais nós somos chamados e as quais nós podemos cumprir como? Sabendo que fomos por Cristo justificados e por Ele vocacionados a vivermos essa vida santa, amando-o e por amá-lo, cumprindo os seus mandamentos, os mandamentos que Ele nos ordena. Lembrando que, se na corrida você tropeçar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Recorra a Ele. Recorra a Ele. Amém? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E mais à frente nós estudaremos, a partir do versículo 18, Paulo dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Entendam, aquele que não tem por alvo Cristo se torna inimigo da cruz de Cristo. Não existe o campo da neutralidade. Eu não corro para Cristo, mas eu também, sabe uma coisa? Eu admiro o Senhor Jesus Cristo. Nossa, é fantástico o que Ele fez. Uma vida assim de renúncia, né? De abnegação. Não existe isso. Ou você ama a Cristo, ou você o odeia. Ou você corre em direção a Ele, ou você corre dele. Não existe um meio termo. Então que nós entendamos isso e possamos ter Cristo como nosso único alvo para a glória de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Pai,
Quão maravilhoso Tu és, ó Deus. Pois Tu nos revelas, ó Pai, a grandiosidade do Teu santo Evangelho, determinado por Ti em Cristo Jesus, Senhor, para o nosso benefício. Ó Pai, tanta graça nos foi concedida, ó Deus, tanta misericórdia provinda de Ti, ó Pai, para não apenas nos justificar por meio da obra redentora de Seu Filho, mas também para nos capacitar por meio do Teu Santo Espírito a vivermos vidas santas. Ó Senhor, tudo nos foi dado. Faça, Senhor, com que nós enxerguemos isso no nosso dia a dia, Pai. Se Tu nos ordenas a não sermos lascivos, isso foi nos dado. Capacitação foi nos dada para não sermos lascivos. Se Tu nos ordenas, ó Pai, a não sermos avarentos, capacitação foi dada em Cristo Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, para não sermos avarentos. Se Tu nos ordenas, ó Pai, a amarmos uns aos outros, capacitação foi nos dada por santa vocação, a amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos fé cada vez maior, para que em nossas vidas, e auxiliando-nos uns aos outros, possamos, ó Deus, animarmos-nos a vivermos uma vida de fé, dependente de Ti, submissa a Ti, sujeita a Ti. Uma vida que tem por alvo Cristo Jesus, o Senhor, e a Sua glória. Uma vida que anseia por Cristo. Pois caso contrário, estaremos caminhando para a morte. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aviva a Tua igreja e mova-nos com alegria, regozijantes, porque fomos justificados e porque fomos vocacionados e porque em Ti podemos viver uma vida santa, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.